Oi, eu sou o Felipe e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Raw. Muito foi dito sobre esse filme, de que pessoas passaram mal enquanto assistia, que era muito violento, que era nojento. Tinha todo um hype em cima dele, então muita gente quando assistiu ficou decepcionado porque talvez o filme não era tão violento assim. Enfim, vale a pena assistir esse filme? Será que é tudo isso mesmo? A história do filme gira em torno da Justine, que é uma adolescente que está indo para a faculdade. Ela nunca comeu carne, ela vem de uma família de vegetarianos, é uma coisa que ela tem desde pequena. Tem até uma cena no começo do filme onde ela tá num restaurante com os pais dela e, sem querer, no meio do prato de comida dela tem um pedaço de carne e a mãe dela meio que surta. E a gente já logo percebe que essa é uma questão muito importante para essa família. Mas enfim, como eu disse, ela tá indo pra faculdade, ingressando no curso de veterinária, e ela vai ter que lidar com uma espécie de trote, um ritual de passagem, né, ao ingressar nesse curso, que vai despertar nela uma vontade animal de comer carne. Como eu falei lá no começo do vídeo, existia todo um hype em cima desse filme, porque começaram a sair notícias de que pessoas passaram mal enquanto assistia, porque o filme envolvia questões de canibalismo, que o filme era muito violento, era muito nojento. E aí quando começam a surgir muitos desses comentários, é normal a pessoa ficar com uma expectativa grande para assistir o filme. Mas uma coisa que você precisa saber antes de assistir Raw é que o filme não é mega violento e também não era essa a principal intenção da diretora. Em diversas entrevistas, a diretora disse que ela queria fazer um filme que tivesse um pouco de comédia, um pouco de drama. Ela não fez esse filme com o intuito de assustar ou de fazer um filme que fosse super nojento. O interesse dela era falar justamente sobre o corpo humano. Então tem muitas questões que são trabalhadas no filme. A gente tem a Justine, que é a protagonista do filme, ingressando aí numa nova fase da vida dela, né? Ela sempre foi muito próxima dos pais, que controlavam a alimentação dela e falavam o que era bom para ela. E na faculdade ela tem um mundo totalmente novo, onde ela vai ter que lidar com outras pessoas que gostam de diversas coisas. Tem o lance da descoberta sexual, esse novo mundo onde ela começa a gostar de comer carne, que está totalmente relacionado com o amadurecimento dela também. Tanto que, só para você ter uma ideia, a atriz que faz a Justine, ela passou por um ano, né, estudando com a diretora a forma como essa personagem ia lidar com as mudanças no corpo dela, né? Desde se arranhar ou se automutilar, né, durante o filme, enquanto ela vai descobrindo esse desejo que ela desconhecia. Foi um ano aí de muitas conversas para determinar como que ela ia lidar com essa personagem. Enfim, é um mundo totalmente novo, com diversas coisas que ela não estava acostumada e que ela vai descobrindo aos poucos. E uma das coisas mais legais do filme é justamente a relação dela com a irmã. A diretora contou que quando ela estava escrevendo o roteiro, ela não conseguia se conectar com a história, não conseguia acreditar no relacionamento das duas garotas, porque no primeiro rascunho do roteiro elas não eram irmãs, elas eram só duas conhecidas, duas amigas. E ela não conseguia entender porque a Justine acabava sempre voltando para Alexia, né? Qual que era o intuito, qual que era a conexão que as duas tinham. E aí que ela teve esse clique de fazer como se elas fossem irmãs, né? Essa ligação de sangue, essa coisa de amor e ódio. Por mais que elas não se deem bem, uma sempre acaba voltando para outra porque elas têm essa ligação entre elas. E tem até essa questão de proteção, né? Pelo fato delas serem irmãs. Mesmo que elas briguem, uma ainda assim tenta proteger a outra. Porque a Justine, enquanto ela tá tentando manter a humanidade dela, mesmo que ela vai descobrindo esse gosto que ela tem, que ela até então desconhecia, ela tenta a todo custo manter a humanidade dela, porque ela sabe que isso é errado. Ao mesmo tempo que ela descobre que é uma coisa que ela gosta muito, ela tenta controlar, né, essa sensação. E no caso da irmã dela é justamente o oposto. Porque a irmã dela já mata, a irmã dela já cedeu a esse instinto animal dela. Então são duas jornadas opostas. As cenas que estão as duas juntas são as cenas que eu mais gostei no filme, né? Tem uma cena bem próxima do final, onde a Justine vai confrontar a irmã dela por uma situação que foi até gravada num vídeo de celular. Elas acabam brigando e começam uma a morder a outra, e as pessoas em volta começam a ficar chocadas com aquela situação. E quando elas percebem, né, que elas viraram meio que atração de circo ali naquele meio, uma tenta proteger a outra. Elas meio que se abraçam, né?
tem aquela coisa de proteção. E aí em seguida, quando a Alexia tá cuidando dela, fazendo curativo no rosto dela, de uma mordida que foi ela mesma que deu, a Justine, ao sair do quarto, ela pega a chave. Ela fica pensando se ela tranca ou não a irmã dela naquele quarto, pra evitar que a irmã dela acabe cometendo alguma atrocidade, né, naquela noite. Mas ao mesmo tempo ela acredita na irmã dela, né? Ela quer proteger a irmã dela e ela acredita que ainda existe alguma humanidade lá dentro. Então é muito legal a relação dessas duas irmãs e a trama com a família também, né? Que no final meio que fecha bem a história. Quando a Justine tá conversando com o pai dela e o pai dela revela que essa é uma condição que a mãe das duas tem. E que a Justine vai ter que encontrar alguma forma para controlar esse sentimento, essa coisa dentro dela, essa vontade que a mãe dela também tem e que a irmã dela também tem. E aí tem diversas questões que são levantadas, né, com esse final, como o fato de que era uma coisa que os pais dela sabiam e que eles mantiveram segredo, que eles não quiseram conversar sobre isso, que elas tiveram que lidar sozinhas e que isso acabou gerando diversos problemas que poderiam ter sido evitados se elas tivessem conversado sobre aquilo. E dá pra fazer diversas relações com questões da adolescência que muitas vezes não são, né, debatidas entre pais e filhos. Outro personagem que é bem importante na história também é o Adrian, que é o amigo da Justine, que divide o quarto com ela. O fato dele ser gay no filme foi uma escolha da diretora para que o olhar dele fosse o olhar do público também. Ela não queria que as pessoas olhassem para Justine de forma sexualizada. Se ele fosse hétero, logo de cara as pessoas já diriam: vai ter algum momento do filme que eles vão se pegar. E não era isso que ela queria, né? Ela queria que ela tivesse uma pessoa com quem ela pudesse contar. Eles até têm um momento de intimidade durante o filme, mas é aquela coisa de que eles são tão próximos, né? Eles tentam... tem uma cumplicidade entre os dois. É algo que vai além de ter uma atração física ou não. E ela vê nele uma pessoa em quem ela confia. Então, essa visão que ele tem dela é a visão que o público tem dela. A diretora e roteirista queria que fosse criada uma sensação de empatia do público com essa personagem. Mesmo que ela esteja passando por todo esse processo de mudança e essa confusão na cabeça dela, o roteiro apresenta diversas situações onde o público consegue se conectar com a personagem. Ainda que o filme tenha diversas cenas de nudez, nenhuma delas é apresentada de forma a fazer com que a protagonista seja um objeto sexual. A gente não tem essa visão dela. Enfim, Raw é um filme de horror que consegue gerar um impacto na gente. É uma história que faz a gente pensar depois que a gente assiste. Ele é violento, mas a diretora consegue controlar bem o que ela quer e não quer mostrar, e quando ela quer mostrar. E isso que faz esse filme funcionar, porque ela tem total controle da história que ela quer contar. O fato do filme lidar com canibalismo pode chocar um pouco algumas pessoas, mas ela não quer fazer uma exploração da violência aqui. A violência, quando ela acontece com um propósito. Eu acho que se você for assistir sem esse hype de que é um filme mega violento, de que foi dito, de que pessoas passaram mal, enfim, você talvez curta um pouco mais a experiência e, estando com a mente um pouco mais aberta, consiga pegar um pouco mais do que a diretora quis passar com esse filme, né? Que vai muito além de uma violência gratuita ou um filme sobre canibalismo, né? É muito mais do que isso. Mas isso foi o que eu achei de Raw. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. E se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo.